É isso aí, nação. Sábado de carnaval, Vasco e Flamengo, mando de campo do Vasco. Jogo de ida, semifinal do Campeonato Carioca 2025, mando do Vasco. Como o Flamengo venceu a Taça Guanabara, tem a vantagem de 2 resultados iguais. Esse jogo que já causou muita confusão, né? O Vasco forçando aí a ida do jogo pro Engenhão, a FERJ tendo que mudar aí o horário do jogo. O jogo que inicialmente estava previsto para começar às 18 horas, vai começar às 17h45. É isso mesmo. Pontapé inicial às 17h45. Fica atento para não perder aí uma parte do jogo, né? A FERJ que alterou o horário sem dar maiores explicações, mas que deve ter alguma relação com a questão da segurança, já que o jogo, sendo no Engenhão, no Newton Santos, vai precisar de um reforço policial. As ruas nos arredores são muito estreitas, então o BEP disponibilizou aí 670 policiais e vai fazer um bloqueio total nas ruas no entorno do estádio. O Vasco que alega que a decisão por levar o jogo para o Engenhão foi tomada visando causar um desconforto à equipe rubro-negra, né? A não jogar os 2 jogos na casa do Flamengo. Então assumem que o Maracanã é a casa do Flamengo, o que realmente todos nós já sabemos que é. E o Vasco quer levar o jogo no Engenhão para causar desconforto para o Flamengo. Não faz o menor sentido, né? Os dois não estão acostumados a jogar no sintético. Dentro do próprio Newton Santos, o retrospecto flamenguista é altamente positivo. 13 jogos, o Vasco só ganhou 2 no Newton Santos. E no último jogo entre Flamengo e Vasco, Campeonato Carioca de 2022 na semifinal, jogo de ida, o Flamengo despacha o Vasco no Newton Santos com o gol dele aos 90 minutos, golaço de Arrascaeta. Vou mostrar para vocês no final do vídeo, quem ficar até o final vai conferir aí, golaço do nosso camisa 10 que está fazendo 300 jogos pelo Mengão, né? E fora os jogos do Newton Santos, o retrospecto do Vasco contra o Flamengo é horrível. Nos últimos 30 jogos são 17 vitórias do Flamengo e apenas 2 vitórias do Vasco. O Vasco que não disputa uma final de Carioca desde 2019. O Vasco que o último título Carioca foi em 2016. Na época, o Eurico Miranda ainda era o presidente do Vasco. São 37 anos sem ganhar do Flamengo em uma final. Dito isso, vamos dar uma olhada nas escalações. Vamos lá com a escalação do Mengão. Aqui na tela de vocês a escalação do Mengão. E eu vou começar pelas ausências. Fazer o contrário. Começando pelas ausências, nós temos aqui o Vinha, foi o primeiro a sair, né, em agosto do ano passado, uma disputa de bola no jogo contra o Palmeiras. Ele acabou tendo um problema na tíbia, né, uma fratura na tíbia, e rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Deve estar à disposição só no segundo semestre. Ele que vinha voando, é uma grande opção para a nossa lateral esquerda. Na sequência, nós perdemos o Pedro. Pedro que teve um problema no treinamento pela seleção brasileira. Em setembro do ano passado, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. A boa notícia é que a previsão, que era para que ele voltasse só mais próximo do Mundial, muito provavelmente não vai se concretizar e que ele volte já agora, fim de março a início de abril. Eu estou na torcida para que ele volte bem e que não seja apressado esse retorno, então, muito provavelmente, o ideal seria que ele voltasse ali pela segunda quinzena de abril, né, que seria por volta da 5ª rodada do Brasileiro, jogo contra o Juventude, seria no Maracanã, seria uma grande oportunidade de retorno do nosso Pedrão. Na sequência, já esse ano, nós tivemos algumas lesões já esse ano, né, em torno de umas 5 lesões já esse ano, na sua grande maioria muscular, acho que na sua totalidade muscular. Então, na sequência, nós tivemos o Alexandre, que teve diagnosticado uma lesão grau 1 na coxa esquerda, sofrida no clássico contra o Fluminense, no dia 8 de fevereiro. No jogo seguinte, contra o Botafogo, foi a vez do Juninho. Juninho que numa dividida não numa dividida, né, num tostão aplicado pelo zagueiro Barbosa do Botafogo, que tem um início de temporada horrível, por sinal. Aliás, eu nem acho que ele seja essa coisa toda, mas enfim. Juninho levou a pior, né, e depois da pancada foi detectado o edema na coxa, e isso aconteceu no dia 12 de fevereiro.
Nós estamos falando aqui no dia 1º de março, nós estamos aí já praticamente com um pouco mais de 2 semanas. Eu acredito que ele já estaria à disposição, mas o Filipe Luiz não está querendo forçar o retorno de ninguém, né? E nesse mesmo jogo nós acabamos perdendo o nosso zagueirão Cleiton, devido àquele lindo cruzado desferido contra o zagueiro botafoguense. Cleiton fica de fora da partida por suspensão. Alguns dias depois nós tivemos o nosso grande Michael sofrendo lesão na coxa esquerda no clássico contra o Vasco. Então nós perdemos jogador no clássico contra o Fluminense, no clássico contra o Botafogo e no clássico contra o Vasco. O Flamengo teve a baixa do Michael, com lesão na coxa esquerda, no dia 15. Então nós estamos aí também com aproximadamente 15 dias. É mais um jogador que eu acredito que poderia jogar, caso o Filipe Luiz assim entendesse, mas que é mais um jogador que não deve ficar nem no banco. No final de semana seguinte foi a vez do Cebolinha, né, jogando contra o Maricá, naquela goleada de 5-0. Ele sentiu uma lesão na coxa direita de baixa gravidade. Então, assim, é outro jogador que poderia, caso houvesse grande necessidade, estar pelo menos no banco, mas não é o caso. O Cebolinha, que é um jogador que o Filipe Luiz tem um cuidado especial, se percebe, até porque o Cebolinha, cabe até a gente falar um pouco sobre a situação do Cebolinha, porque é um jogador que desde o ano passado ele vem sofrendo com lesões. Cebolinha teve uma lesão na panturrilha, né, em abril do ano passado, passou uns 20 dias fora. Logo depois que retornou, teve um problema na coxa, ficou mais uma semana afastado. Já em junho, julho, ele teve um problema no quadril, né, onde passou também quase 30 dias afastado. No retorno, teve novamente um problema muscular na coxa, passou mais uma semana atrasado, passou mais uma semana afastado. E em agosto do ano passado, ele teve aquela ruptura do tendão de Aquiles, né, o rompimento do tendão de Aquiles, e da onde ele ficou fora até janeiro. Então, assim, a gente fica na torcida para que esse ano o Cebolinha não tenha tanto problema com lesão, mas na verdade é que é um jogador que, dos 75 jogos que o Flamengo fez ano passado, ele participou de 30. Desses 30, 12 pelo Campeonato Carioca, ou seja, já no início da temporada, em jogos que não fazem tanta diferença. E mesmo assim conseguiu marcar aí 5 gols e 5 assistências pelo Mengão. Grande jogador, espero que nessa temporada realmente consiga dar muita alegria para a torcida do Flamengo. Seguindo em frente aqui, o Danilo que nunca jogou no gramado sintético, não, Danilo que nunca jogou no sintético, né, e na sua carreira, e para evitar, né, desgaste, jogador que vem aí 3 partidas seguidas, Filipe Luiz vai poupar também. Sendo assim, com o banco, né, um pouco desfalcado, Filipe Luiz e a sua comissão técnica acharam por bem, em função dessas ausências, trazer 2 garotos do sub-20, esses que vão acabar desfalcando o nosso sub-20, que também joga uma partida importante, início da Libertadores do sub-20. Nós temos aqui o Wallace Ian e Iago, né? Destaque também para o nosso garoto Everton Araújo, que fez 22 anos agora essa semana. Grande jogador, tem muito futuro, garoto. Passando agora para a escalação, nós temos aqui nosso goleiro Rossi. Rossi, que nunca levou um gol pelo Campeonato Carioca. Nunca levou um gol pelo Campeonato Carioca. Se continuar assim, a gente é campeão, né? Estamos jogando com resultados iguais. Na sequência, temos aqui o menino Wesley, que vive a expectativa de convocação, né? Joga muito, não vem jogando muito, joga muito, como diz o Filipe Luiz, e já se diz preparado caso o Dorival queira contar com ele. Léo Ortiz, nosso camisa 10 da zaga, teve aí o Zico elogiando e realmente joga muito. Léo Pereira foi testado na lateral esquerda no último jogo, foi bem, né? Não acredito que seja a melhor forma de ser utilizado, mas o Filipe Luiz ganha uma alternativa aí com ele, Danilo e Léo Ortiz, de repente mudar o esquema, jogar com 3 zagueiros, jogador muito interessante. Ayrton Lucas, que vem jogando, né? Vem voltando de lesão, né, e tem recuperado aí a sua boa forma com o Felipe. Nosso meio de campo estrelado aqui, né? Só fera, seleção chilena, seleção uruguaia, seleção brasileira. Nós temos aí essas feras, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson.
Arrascaeta fazendo 300 jogos, caso entre em campo, né, nesse sábado contra o Vasco, fazendo 300 jogos pelo Mengão. É uma marca histórica, né? E ele que diz que quer se aposentar no Flamengo, nosso grande camisa 10. Já no ataque nós temos aqui Bruno, outro patamar, Henrique e Luiz Araújo. Bruno Henrique, rei dos clássicos, né? Adora fazer gol no Vasco. Não há nem o que falar desse cara. Ele que tem várias redes sociais. E nosso Luiz Araújo, craque também, vem jogando muita bola, voltou muito bem esse ano. Teve uma lesão no final do ano passado, mas voltou e eu acredito que vai ser nosso titular ao lado do Pedro ao longo da temporada. Houve uma especulação essa semana a respeito do Luiz Araújo de que o Flamengo teria procurado o Cruzeiro interessado na troca de Luiz Araújo pelo Matheus Pereira. Essa informação, inicialmente, ela partiu do Alexandre Matos e do pessoal daquela rádio lá de BH, aquela que eu acho que, né, deve ser... As pautas de lá devem ser escritas pelo Itaí Machado ou pelo Menin, porque os caras já colocaram BH no Atlético, né? Agora estão querendo dizer que o Flamengo procurou o Cruzeiro para trocar Matheus Pereira por Luiz Araújo, ainda dando a compensação financeira. Eu acho que eles não superaram ainda a vinda de Everton Ribeiro, Arrascaeta para o Flamengo, mas não faz o menor sentido. E no próprio Flamengo a posição é de que o que aconteceu foi o contrário, né? Que o próprio Matos haveria procurado o Flamengo oferecendo o Matheus Pereira. E a diretoria do Flamengo não teve o menor interesse e o Boto repetiu que não vai sair jogador, tenha relevância, jogador que seja importante para o plantel, não vai sair jogador sem o aval do Felipe Luiz. Passando aqui a escalação do Cruz Maltino, vamos começar pelas baixas também. Temos uma confirmada e uma ausência ainda não confirmada, que é o caso do Tietê, né? O Tietê que teve uma pequena lesão detectada, mas que seria reavaliada e muito provavelmente vai estar à disposição, mas por conta disso eu mantive aqui no banco. Nós não temos ainda as escalações, isso aqui tudo é uma especulação, mas é baseado no que o cara ele vem escalando, a gente tem mais ou menos uma ideia do que ele pode levar a campo hoje, né? O Tietê teve essa pequena lesão detectada, então tá colocado aqui no banco. No lugar dele, coloquei aqui o Ryan, que já jogou contra o Botafogo, ele usou essa formação contra o Botafogo, se deu bem. Pode ser que pense assim e o utilize agora contra o Flamengo também. A outra baixa é o Paulinho, que saiu por conta da suspensão, né? Esse realmente não pode jogar por conta de terceiro amarelo. E o Vasco traz a campo aqui PH, João Vitor, Léo Jardim, PH, João Vitor, Freitas, Piton, Hugo Moura, Jair, Zucarello, Coutinho, Ryan e Verrete. Esse esquema 4-2-3-1, com esses dois meninos mais abertos aqui, mas muito provavelmente voltando bastante para ajudar na marcação. Dois volantões aqui na frente da área, Hugo Moura, ex-Flamengo, e Jair, né? O Vasco que essa semana apresentou algumas novidades aí. É um time que todo mundo, né, o pessoal da mídia esportiva vivia dizendo que o Vasco é um time que tenta jogar no contra-ataque, mas que não tem jogador de velocidade, não tinha, pelo menos, jogador de velocidade pelas pontas, né? Essa era uma grande crítica que era feita ao plantel do Vasco, se dizia um plantel desequilibrado. Durante essa semana, o Vasco trouxe 3 jogadores de ataque, né? Inclusive já os inscreveu, os jogadores vão estar à disposição agora para esse próximo jogo, que são o jogador argentino Benjamin Garré, o português Nuno Moreira e o angolano Lloyd Augusto. Os 3 jogadores de frente, o Garré, de 24 anos, é um meia-direita, ponta-direita, joga ali mais pelo lado direito, mas pode fazer uma função mais de meio, chegando no ataque. É um jogador que vem da Rússia, do Krylia Sovetov, e foi revelado pelo Vélez, já jogou no Racing, no Huracan, e pela Liga Russa, nessa temporada 24-25, tem 14 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Já Nuno Moreira, um ponta esquerda de 25 anos, preferencialmente joga pela esquerda, mas também pode jogar pela direita, é um jogador destro, gosta de jogar cortando para dentro.
Chega ao Vasco depois de ter uma boa temporada no Campeonato Português pelo Casa Pia, né? O Casa Pia que agora está em 6º lugar do Campeonato Português. Foi revelado nas categorias de base do Sporting e pela temporada atual do Português, fez 21 jogos, né? Antes de chegar ao Vasco, fez 21 jogos com 5 gols e 5 assistências. Esse talvez seja a contratação mais interessante dos três, levando em consideração esses números, né? E o atacante angolano Lloyd Augusto, também de 25 anos, ele se joga mais pela direita, né, ponta direita, é ex-atacante do Antalyaspor da Turquia e pela temporada turca desse ano havia feito 18 jogos com 2 gols e 4 assistências. Os três já estão registrados no boletim informativo diário da CBF, no BID, e também no BIRA da FEG. Né, há grandes chances que eles venham a jogar hoje. O Vasco que fez agora, durante a semana, 2 treinos, na quarta e na sexta-feira, lá no Tapetinho, se preparando para o jogo de hoje contra o Flamengo. Trazendo aqui para o campinho, né, a gente vê mais ou menos como vai ser a disposição desses jogadores, com o Vasco jogando com 2 volantes mais alinhados aqui frente à zaga, Jair e Hugo Moura dando mais sustentação aos zagueiros, devem muito provavelmente ajudar nessa saída de bola, na tentativa de saída de bola, já que o Flamengo pressiona bastante. Né? Os 2 jogadores aqui, Zucarelli e Rayan, talvez sejam as válvulas de escape, com Coutinho e Verratti um pouco mais centralizados. Já pelo lado do Flamengo, a gente vai ver Ayrton Lucas é um jogador que gosta muito de subir, né, assim como Wesley, então muito provavelmente os corredores vão ser mais utilizados, com chegadas aqui em bloco, né, com triangulações. Você tem De La Cruz, a BH, com aproximação do Arrascaeta, Luiz Araújo, Wesley, todos eles têm gol, todos eles têm possibilidade de criar jogadas de risco contra a defesa cruzmaltina. O Flamengo, que tem o melhor ataque do Brasil no momento, nenhum clube fez mais gols do que o Flamengo, mas com apenas 5 gols tomados. Então, no Campeonato Carioca, nós temos aí 20 gols de saldo, enquanto o Vasco fez 13 gols e sofreu 9, com saldo positivo de 4 gols. Uma curiosidade é que o Vasco e o Fluminense tiveram campanhas praticamente idênticas e que o Fluminense ficou em 3º lugar apenas pelo critério do confronto direto. É isso aí, nação. Vamos para cima deles. E conforme prometido lá no início do vídeo, agora para você, golaço do Arrasca, semifinal do Campeonato Carioca de 2022, despachando o Vasco na semifinal. 44, vamos chegando na reta final de jogo. Já você conhece no nosso pós-jogo o craque do jogo, Betfair, escolhido pela galera no Instagram. Arrascaeta, que golaço! Golaço! É do Mengão! É do Flamengo! É dele, Georgian de Arrascaeta, camisa 14. Ele é fera, ele é mágico. Tirou da cartola um tirambaço de pé direito. De longa distância, bola que vai fazendo a curva, saindo do raio de ação do Thiago Rodrigues. Para praticamente selar a vitória rubro-negra no Clássico. O craque, o camisa 14, Arrascaeta! Que golaço! Arrasca, como sempre, representando nosso camisa 10. Boa sorte para ele que está fazendo 300 jogos hoje e que o Mengão decida hoje, no Tapetinho, aonde for, já essa semifinal, chegando a mais uma final, mais um título para o nosso técnico que tem mais títulos do que derrota, que está fazendo a gente esquecer um pouco do JJ, jogando como 2019. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curte, compartilha, já sabe, se inscreve no canal. É isso aí, tamo junto, saudações rubro-negras.